Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia, eu sou membro da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente da UES e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a Meta 6, a sexta meta internacional de segurança do paciente. A Meta 6, ela visa reduzir o risco de quedas e também de lesão por pressão nas unidades de saúde. Então, essa meta ela foi criada para reduzir os riscos associados às úlceras por pressão e também às quedas, já que diversos fatores no ambiente hospitalar contribuem para que esses eventos possam vir a acontecer. Mas o que seria a queda? Uma queda é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior ao anteriormente ocupado, resultando ou não em um dano. Sempre que uma queda ocorre no serviço de saúde, isso recai sobre a responsabilidade da equipe que está prestando os cuidados daquele paciente. Então, caso aquele paciente tenha algum dano, isso vai ser sim responsabilidade do setor e vai se configurar como um evento adverso. Já as lesões por pressão são definidas como danos ocasionados na pele por uma pressão, com uma combinação ou não da força de cisalhamento, que é a força na qual o corpo está sujeito, que vai deslocar ele em planos diferentes, geralmente sobre uma proeminência óssea. Isso ocorre principalmente em pacientes que têm uma dificuldade em estar mudando de decúbito. Então, de acordo com o Relatório Nacional de Incidentes Relacionados à Assistência à Saúde, de janeiro de 2014 a julho de 2017, tivemos 17,6% das notificações realizadas relacionadas à lesão por pressão. E a Organização Mundial da Saúde estima que ocorrem cerca de 37,3 milhões de quedas a cada ano. Ou seja, são números alarmantes, são eventos adversos muito presentes e que devem ser estudados para que possam ser prevenidos. Falando um pouco sobre a lesão por pressão, nós temos aqui alguns fatores que podem influenciar no aparecimento dessas lesões. O primeiro deles, talvez o mais importante, seria a pressão exercida sobre a pele, por um tempo contínuo, ou seja, aquele paciente na mesma posição, por várias horas, vários dias. Tem também a força do cisalhamento, o atrito, o microclima criado naquele ambiente, o aumento da umidade cutânea, a temperatura e também os cuidados de enfermagem, Pois recai muito sobre a equipe de enfermagem essa questão de estar mudando o decúbito, avaliando a pele diariamente do paciente, orientando os acompanhantes a manter a hidratação daquela pele, entre outras coisas. Existem também os pacientes que são mais susceptíveis à lesão por pressão, Ou seja, são pacientes que devemos ter maior atenção. São aqueles pacientes acamados ou cadeirantes, como eu já mencionei, são pacientes que têm uma dificuldade de movimentação, pacientes que têm dispositivos médicos, pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos, pacientes que têm uma percepção sensorial reduzida e também aqueles pacientes mais obesos ou também mais desnutridos, com índice de massa corporal maior que 30 kg por metro quadrado ou menor que 18,5 kg por metro quadrado. É interessante também pensar em 6 etapas para que a gente possa prevenir a lesão por pressão. A primeira delas é avaliar o risco de desenvolvimento de lesão por pressão na admissão de todos os pacientes. E isso pode ser feito com a escala de Braden, uma escala desenvolvida que engloba os diversos fatores que influenciam no aparecimento de lesão por pressão, justamente para que você possa classificar e prever se aquele paciente está mais predisposto ou não de desenvolver esse problema. Fazer a reavaliação diária do risco, pois a cada dia que o paciente passa na unidade de saúde, ele pode ir desenvolvendo risco. Inspecionar a pele diariamente, Ver se aquela pele está hidratada, se ela está seca, se ela está com umidade, entre outras coisas. Manter o paciente seco e hidratado, Seco no sentido de sem umidade, por exemplo, um paciente que use fralda, e sempre hidratado, Fazendo uso de hidratantes ideais, e também hidratação oral. Otimizar a nutrição e a hidratação do paciente, O paciente bem nutrido e bem hidratado, ele vai conseguir cicatrizar qualquer lesão
que possa vir a aparecer muito mais facilmente, e também diminuir a pressão, ou seja, mudar o decúbito do paciente a cada 2 horas. Com relação ao risco de queda, também temos uma escala, que é a escala de Morse. Nessa escala, vamos avaliar diversos fatores, entre eles, se o paciente tem um histórico de queda nos últimos 3 meses, se ele tem um diagnóstico secundário que contribua para a queda, se ele necessita de auxílio para se ter a sua mobilidade, se ele faz uso de terapia endovenosa, como que está a marcha daquele paciente, o equilíbrio, a coordenação motora dele, e também se ele tem algo relacionado ao seu estado mental, principalmente em pacientes idosos. Então, a gente pode colocar algumas medidas de prevenção também para as quedas em ambiente hospitalar. É interessante que o ambiente hospitalar tenha uma iluminação adequada, os pisos sejam antiderrapantes, os corredores sejam ao máximo livres de objetos, ter um uso de vestimenta e de calçados adequados, manter as grades dos leitos sempre elevadas e, muito importante, que é sinalizar o leito com pacientes que possuam maior risco de queda. Então, aqui eu trouxe o exemplo da imagem, a paciente Maria da Silva. No leito dela vai estar escrito todos os detalhes sobre ela, se ela tem alguma alergia, se ela tem um risco de queda, se ela tem alguma restrição hídrica, coisas que assim que todo profissional que for prestar um cuidado para ela, vai ver e se direcionar percebendo que aquela paciente tem um risco maior de queda. Então, obrigada, pessoal. Era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre essa meta, que aborda esses 2 assuntos importantíssimos e que são eventos adversos muito comuns nas unidades de saúde, mas que com medidas relativamente simples podem ser evitadas. Então, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, curtam o vídeo, compartilhem, comentem também o que vocês acharam o que vocês estão achando do nosso conteúdo e até a próxima.